Não há outra mensagem que possa ser pregada, a não ser essa da cruz do nosso Senhor. Porque não há também outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. Então falaremos sobre essas coisas. Vocês conhecem os eventos, até a chegada de Jesus na cruz. E quando Jesus esteve na cruz, os evangelistas, eles narram pelo menos 7 não palavras, mas 7 frases, 7 afirmações de Jesus, ou perguntas, porque tem perguntas no meio, mas 7 falas do Senhor Jesus na cruz, em resposta, em indagação, em questionamento, em afirmação. Mas essas 7 palavras de Jesus, eu gostaria que nós pensássemos algo a respeito delas. A primeira está registrada em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Vocês estão felizes com Jesus, amém, irmãos? Amém. Então essas palavras aqui serão doces ao ouvido de vocês. Lucas 23, 34, diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra de Jesus estando na cruz. Veja esse nosso Jesus como é. Jesus é um absurdo. Jesus é um absurdo. Porque depois de ter passado tudo que ele passou, irmãos, eu sei o que eu faria. E eu com certeza não teria feito o que Jesus fez. Mas eu sou desafiado a ser como Jesus é e a fazer como Jesus faz. E o texto sagrado diz que, tendo sido Jesus posto na cruz, depois de tudo que fez pelo povo, ter sido traído, ter sido negado, ter sido injuriado, ter apanhado e sofrido toda a sorte de desgraça do povo, dos religiosos, da liderança dos religiosos, dos romanos, de todos, ele na cruz, ao invés de olhar para aqueles que o perseguiam com desdém, ou com um pesar no coração, ao invés de olhar e falar: Pai, faça justiça, porque eu só fiz o bem a este povo, então a minha oração é para que o Senhor seja justo, e cumpra o que cabe a esses que aqui estão. Não, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz orou em favor dos seus inimigos. Ao invés de Jesus se levantar contra os seus opositores, contra os seus perseguidores, contra aqueles que o afligiam, Jesus se levanta em oração, pedindo em favor. E não apenas ele perdoa, mas pede para que o Pai o perdoe. E fazendo isso, Jesus está lutando em favor da causa desses que são os seus opositores. Jesus estava defendendo a causa deles e atenuando a culpa que eles tinham. Porque Jesus está dizendo assim: eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão ignorantes quanto à verdade. E é fato que todas as pessoas que fazem o mal a outras pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão ignorantes quanto à verdade. Alguns fazem o mal e se acham na justiça de praticar o mal contra o outro. Mas essa pessoa que faz o mal contra outrem, essa pessoa está agindo na ignorância dela. E nós sabemos, irmãos, que quando o Evangelho entra no coração de uma pessoa, essa pessoa é transformada e ela não quer mais fazer o mal a outras pessoas. Uma pessoa que deliberadamente faz o mal a outra pessoa, uma pessoa cega ao Evangelho. E nós sabemos pela pena do apóstolo Paulo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas estão ignorantes, estão presas nos seus erros, não sabem da verdade, por isso elas ainda promovem o mal. Mas então Jesus, sabendo da ignorância das pessoas, ao invés de apelar a Deus pela justiça,
ele apela a Deus pela misericórdia. Ah, Deus, o meu Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus cuja misericórdia sobrepuja a justiça. Isso é maravilhoso. Tem gente que fica louco com Jesus, porque acha um absurdo a misericórdia prevalecer sobre a justiça. Mas o nosso Senhor faz questão, e é só por isso que nós estamos agora aqui, porque a misericórdia dele foi usada sobre nós, ao invés da justiça que nos penalizaria, e teríamos uma condenação terrível, irmãos. A misericórdia de Deus te alcançou, porque quando você voltava-se contra o teu Senhor, você estava ainda preso na tua ignorância, mas Jesus, já sabendo da tua ignorância, como sabia da ignorância daqueles que o perseguiam, intercedeu por você, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Senhor maravilhoso esse teu, que Senhor maravilhoso. Nós vemos os senhores humanos agindo com um grau de justiça, mas nós vemos somente o nosso Senhor Jesus Cristo agindo com tamanha misericórdia, perdoando inclusive os seus inimigos. Na lei de Moisés, para que uma pessoa não excedesse na sua vingança, estava dito que quando alguém fosse retribuir o mal que alguém lhe fez, deveria chegar no limite de ser olho por olho e dente por dente. Se alguém te fez um mal, não passe do mal que a pessoa te fez. Mas vem Jesus e diz assim: vocês ouviram, olho por olho e dente por dente, porém eu vos digo, orem pelos que vos perseguem, abençoe aqueles que são contra vocês, e quando vocês fizerem isso, brasas vivas estarão sobre a cabeça desses. Nós somos chamados para sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, e portanto o perdão é uma necessidade que cabe a cada um de nós exercitar. Você, irmão, não é chamado para fazer justiça, você é chamado para agir com misericórdia e perdoar. Por mais que você tenha razão, por mais que seja justo alguém ter que pagar por um mal que te fez, não cabe a você. O Senhor diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei. Cabe a nós perdoar aqueles que se nos opõem. Se alguém então, irmão, daqui por diante te fizer um mal, cabe a você perdoar a pessoa que te fez o mal. Se alguém agora tem te feito alguma coisa, em nome de Jesus Cristo, seja igual ao teu Senhor e perdoa. Abre o teu coração e não haja com aquilo que você supõe ser justiça. Haja com misericórdia, olha para a miséria do outro que está te fazendo mal, e tenha compaixão dessa pessoa, como Jesus teve dos seus opositores, como Jesus teve de nós. Se o teu Senhor é de fato o teu Senhor, você precisa ser semelhante a Ele, porque um discípulo não é maior do que um mestre, então ele precisa fazer como mestre, e Jesus disse não uma vez, mas eu estou dando o exemplo, e na cruz, diante de todos os que o perseguiam, Ele estava nos dando o exemplo, e as primeiras palavras de Jesus na cruz foram palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. A segunda palavra de Jesus está registrada no Evangelho de Lucas ainda, capítulo 23, só que agora no versículo 43. Um pouquinho adiante. E Jesus lhe respondeu, falando com um dos dois ladrões na cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A primeira palavra de perdão, a segunda palavra de salvação. Veja se é possível não amar um Senhor desse, que estando pendurado entre o céu e a terra, traído por todos, que Ele fez o bem, tudo o que Ele pode pensar é em perdoar e salvar as pessoas. Como não amar e como não se render a um Senhor desse? Como quereríamos outra coisa? Como nos afastaríamos de Cristo Jesus, sendo Ele tão cheio de amor e misericórdia? Tem dois que estão um à sua direita e um à sua esquerda, dois que haviam cometido crimes. Um começa a afrontá-lo, fala: você não é esse que dizem que tu és, você não disse alguma coisa aí, então faz alguma coisa por você e tira a gente dessa também. Estava olhando para Jesus e fazendo como muitas pessoas dentro das igrejas estão fazendo hoje, apelando para Ele apenas por conta das suas necessidades mais ínfimas e materiais, enquanto o outro que está ali, eu tenho certeza
certeza que, tendo visto o que Jesus fez com os seus inimigos, tendo ouvido as palavras de Jesus em oração, Pai, perdoa-lhes, sofrendo ali na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele ladrão olha para Jesus e ele reconhece quem está naquela cruz. E ele fala: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Ele olha para aquele que está pendurado na cruz e ele não vê aquele que todos negaram. Ele vê um rei pendurado naquela cruz, um rei que tem um reino que não é deste mundo, porque ele sabia que em morrendo, esse que estava agora na cruz entraria no seu reino. E ele diz: quando estiveres nesse teu reino, lembra-te de mim. Aquele ladrão sabia mais de teologia do que muitos dos nossos teólogos. Aquele ladrão, no último momento da vida, vendo a misericórdia de Jesus, pode dizer coisas tão profundas como tantos crentes não vão dizer para o resto de suas vidas, porque ali ele reconhece quem é que estava ao lado dele, e ele inclusive repreende o outro ladrão, fala: mas nem estando na mesma condenação você não fica quieto? Você está falando uma besteira dessa? Nós cometemos um crime, merecemos estar aqui onde estamos, mas esse que mal fez. Ele sabia que quem estava ali naquele lugar era alguém justo, alguém que não tinha cometido nenhum pecado, alguém que não tinha nenhum defeito. E Jesus dá uma palavra maravilhosa para ele: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos testemunha de Jeová estão enganados, como outras pessoas estão enganadas, fazendo uma afirmação por uma má interpretação desse texto. Na Bíblia deles, que é a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução própria deles, tem uma vírgula que muda a história, uma vírgula, porque na Bíblia deles está escrito assim: eu te asseguro hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso futuro. E Jesus está dizendo: eu te asseguro que hoje mesmo estará comigo no paraíso. E assim nós olhamos para isso, e vendo o que Jesus fez, primeiro para um e agora respondendo para o outro, nós vemos primeiro que a salvação ela é de graça, porque o homem não faz nada, ele está preso na cruz, ele não faz boa obra nenhuma, ele não é batizado, ele não faz nada, ele simplesmente olha para Jesus, o reconhece e clama para que Jesus o salve. E Jesus fala: então você será salvo, porque hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A salvação não vem de vós, não é de obra humana, é dom de Deus. Deus te salvou porque Ele te amou, e isso veio dele, não vem de você, não vem porque você é bom, não vem porque você é justo, não vem porque você frequenta a igreja, não vem porque você é dizimista, não vem porque você faz coisas boas para os outros. A salvação de Deus para você vem porque Deus te ama, é dom de Deus, Deus quis te dar e te deu. Que coisa linda! Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não dependeu de nada, de nada. Mas os testemunhos de Jeová acham que é uma questão do futuro, mas nós vemos nesse texto que é uma questão do presente. E aí, meus irmãos, nós entendemos que a questão da salvação não é só uma questão de ter uma vida que não termina nunca. Salvação, e o que vale a pena na salvação é justamente isso, é termos comunhão com Jesus para sempre. Eu já disse para vocês que eu desejaria, se Jesus tivesse ido para o inferno, eu quereria ir para o inferno. Tem gente que, se Jesus dissesse: eu não vou para o céu, a pessoa ia falar assim: Jesus, boa viagem, vai para onde o senhor quiser, eu quero é o céu. Tem gente que está interessada no céu, mas o céu sem Jesus não pode ser céu. Nenhum lugar sem Jesus pode ser algum lugar bom. Não existe paraíso sem o Senhor. O que vale para nós na vida eterna, irmãos, não é o lugar que nós estaremos. O que vale para nós na vida eterna é estarmos com o nosso Senhor para sempre, é estar gozando da presença bendita do nosso Senhor. É isso que nos vale, é essa a nossa esperança. A esperança do justo e do santo não é andar num lugar que tem rua de ouro. A esperança do justo e do santo não é estar num lugar onde ele não chora mais. A esperança do justo e do santo é estar com o seu Senhor, aquele que ele ama. Pois é, o salmista, ansioso por estar diante de um Deus que ficava aparentemente ausente deles, clamou assim: olha como a corça tem sede, anseia pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. No outro momento ele fala assim: quando eu irei e me apresentarei ante a face do Senhor? Ele tinha desejo de estar diante de Deus. Ele fala: o pardal, ele encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu amo a tua presença, eu amo estar onde o Senhor está.
está. Irmãos, paraíso para nós e vida eterna para nós é estar com o Senhor. E o que Jesus disse para esse homem na cruz nos garante que em fechando os olhos aqui nessa terra, em fechando os olhos aqui pela última vez nesse corpo, nós abriremos os nossos olhos na eternidade, estaremos com o nosso Senhor para sempre. Aleluia. Não há nada mais maravilhoso do que isso, irmãos. Estar com o nosso Senhor. Quando então você morrer, se Jesus não voltar antes, saiba de uma coisa: você não vai para um purgatório para acabar de pagar pelos seus pecados. Você não vai esperar numa fila para reencarnar, para voltar a tentar fazer coisas adequadas até evoluir. Você não estará no sono da alma, você não vai morrer e ficar dormindo, inativo, inconsciente. Ao dormir aqui entre os homens, você acordará de fato e de verdade diante de Deus, e você estará consciente em relacionamento com Jesus. Jesus disse para aquele homem: hoje você estará comigo no paraíso. Eu estou pensando isso, que coisa tremenda. Aquele homem falou assim: então deixa eu morrer logo. Então deixa eu morrer logo, porque já basta isso aqui, eu quero estar com o Senhor. Eu não sei como está a sua ambição por esta questão. Eu sei que ninguém aqui quer morrer agora. Se eu falar: irmão, Jesus está perguntando agora quem quer morrer, vai ser recolhido, pelo menos a maioria de vocês não está afim de morrer agora, que tem muita coisa para fazer, né? Eu tenho meus filhos para criar, eu tenho não sei o que para fazer ainda, eu tenho muita coisa, mas eu quero te dizer que o seu coração deveria estar como o do apóstolo Paulo, porque ele dizia assim: olha, eu acho que é mais vantajoso morrer porque eu estarei com o meu Senhor, para mim morrer é lucro. Mas enquanto eu estou vivo, então a minha vida é Cristo. E é bom para mim estar vivo agora, porque eu posso ser útil para vocês. Mas seria muito melhor se eu fosse recolhido e estivesse com o meu Senhor. Que o seu coração esteja desejoso assim, porque quando a morte estiver batendo na porta da sua vida, irmão, você não vai ficar desesperado, pelo contrário, você estará com o coração cheio de alegria, porque você cantará hinos como os antigos cantavam, que estou indo para atravessar e cruzar o rio. Vou cruzar o rio, vou chegar do lado de lá onde o meu Senhor está. Aleluia, aleluia. Essa palavra é maravilhosa, dá vontade de parar, ficar abraçado com a Bíblia, assim pensando nisso, coisa linda. A terceira palavra de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 19. Cada evangelista se preocupa por alguns propósitos específicos, em fazer a narrativa dessas palavras. Então nós vamos descobrindo e vamos garimpando e andando por aqui. João 19, nós vamos ler 2 versículos. O versículo 26 e o versículo 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Os teólogos, alguns divergem, dizendo que inclusive esse discípulo amado que está sendo dito aqui não é João. Mas eu faço questão de abraçar a tradição cristã e afirmar que esse discípulo amado é o próprio João. E eu teria razões, inclusive, para fazer isso agora. Porque nos daria o entendimento de pelo menos 3 razões pelas quais Jesus confia sua mãe a João. Alguns irmãos católicos vão entender que, dizendo isso, está dizendo que Maria é mãe de todos nós. Isso lhe dá a base bíblica, ou supostamente da base bíblica, para dizer que Maria, sendo a senhora que foi assunta, santificada por Deus, agora também intercede por nós, porque é mãe de todos nós. Mas eu quero apresentar pelo menos 3 razões pelas quais João diz isso para Maria, ou Jesus diz isso para Maria e também diz para João. A primeira delas é porque nesse tempo José, marido de Maria, já havia morrido. E Maria não poderia ficar desamparada. Maria era viúva, precisava do amparo de alguém. E o judeu tem essa prática do amparo à viúva. A viúva só ficaria sozinha se não tivesse ninguém da família que pudesse socorrê-la. Mas aí talvez você diga: pastor, mas eu sei que Jesus tinha irmãos e irmãs. Pois é, os evangelhos dizem, Jesus tinha irmãos e irmãs. Nós sabemos inclusive o nome de alguns dos irmãos de Jesus: Simão, Judas. Mas
Por que Jesus não confiou Maria aos seus irmãos? Porque nesse instante os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Os irmãos de Jesus se convertem após a ressurreição de Jesus. Um deles, Tiago, vem escrever a epístola lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Os irmãos de Jesus se convertem apenas à sua ressurreição, mas naquele momento Jesus está confiando a sua mãe, a João, porque João já tinha a expectativa das coisas do reino de Deus e podia cuidar muito melhor da sua mãe do que os seus próprios irmãos. E uma terceira razão é que este João, o apóstolo, não é o João Batista. O João apóstolo é filho de Salomé, e Salomé é irmão de Maria. Logo, João é sobrinho de Maria e primo de Jesus. Estava em casa, em família. Cuida dela, é tua parente, é tua família, é teu sangue. Então cuide dela, é isso que Jesus está fazendo. E com essa palavra Jesus mostra o cuidado que Ele espera que nós tenhamos com a família. E não só com a família de sangue, mas com a família da fé. Porque é isso que Ele está fazendo entre Maria e João. A Bíblia diz que nós precisamos fazer o bem a todos, irmãos. Então você deve se ocupar em fazer o bem a todas as pessoas. Mas a Bíblia diz, principalmente os da fé. Você deve se ocupar em cuidar, de ajudar e abençoar o seu irmão. Por toda a sua vida. Jesus demonstrou isso, enquanto Ele falava o que falava para sua mãe e para João. A quarta palavra de Jesus na cruz, volta para o Evangelho de Mateus, lá atrás, capítulo 27. Mateus 27, 46. Diz assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Versículo 46, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Então veja, irmãos, que Jesus estando na cruz, as primeiras coisas que Ele faz é se importar com os outros. Ele perdoa os seus inimigos, Ele salva um ladrão, Ele cuida da sua mãe, e agora Ele começa a sofrer, naquele instante. Esse nosso Jesus, Ele deixa a gente com vergonha, pelo menos a mim. Porque quando nós estamos no sofrimento, irmãos, nós esquecemos de tudo e de todos, e nos importamos com a gente mesmo. E Jesus vai se importar com Ele mesmo depois que tudo que Ele tem que fazer pelos outros está feito. Ele se importa primeiro com o sofrimento do outro, e depois pensa em si mesmo. Eu quero desafiar cada um de vocês aqui, discípulos de Jesus e filho do mesmo Pai de Jesus Cristo, que vocês sigam o exemplo de Jesus e que vocês se importem com os outros, mesmo quando vocês estiverem passando por tribulações e angústias, que vocês olhem para o próximo e saiba que com certeza alguém está pior do que você. Antes de ficar se lamentando e chorando na sua angústia, lembre-se que tem alguém que está pior do que você e você ainda tem um restinho de força para ajudar alguém. E esse restinho de força é essencial para esse outro. Porque imagina se Jesus estivesse ali sofrendo como estava agora, e começasse a sua fala com esse questionamento com o Pai, ao invés de salvar aquele homem primeiro, ao invés de perdoar os seus inimigos primeiro, ao invés de cuidar da sua mãe primeiro. Imagina se ele tivesse começado pela sua dor e se entregasse. Ficaríamos todos nós desamparados. Mas Jesus se importou primeiro com o outro, e eu quero te desafiar em nome de Jesus a se importar com alguém, mesmo quando você estiver em aflição, porque Deus vai te usar e você nem vai entender como no meio da tua dor, você se tornou um instrumento de Deus para a bênção de outras pessoas. Nunca pensa que o seu sofrimento é pior. É impossível o que eu estou passando, meu Deus. Tem gente pior do que você, é só você levantar a cabeça e olhar para o lado. E Jesus lembra-se daquele momento, e a percepção que ele tem é essa: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? É interessante que quando Jesus nasce, a identificação que o evangelista faz de um cumprimento de uma profecia é que aquela terra de Zebulon, onde havia trevas, agora está vendo grande luz. Então Jesus nasce e luz vem ao mundo. Ele mesmo diz que Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mas agora que Jesus está prestes a fechar os olhos, escuridão e trevas tomam conta da terra. Ao meio-dia, a hora que era para ter a maior claridade,
Há uma treva densa tomando conta de tudo aquilo. A natureza estava se revolvendo, porque aquilo, irmãos, não foi um balão, não tinha uma cobertura. Ali naquele instante, justamente porque Jesus estava morrendo, a natureza estava em convulsão por aquilo que estava acontecendo, porque eles sabiam que quem estava indo para aquela cruz, vocês têm ideia quem estava na cruz, irmãos? Não era um grande sábio do planeta, não era um grande filósofo do planeta, não era sequer um dos anjos de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, estava lá. Imagina a angústia da criação, vendo o sustentador de todas as coisas ali às portas de encontrar-se com a morte. E houve trevas ao meio-dia. Que isso, que cena foi aquela, que assombro, para todos que estavam ali naquele instante. E quando aquele que vindo era luz, estava às portas de morrer, as trevas aparentemente tomam conta, e parece que as trevas vão vencer, parece que as trevas vão prevalecer sobre a luz, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. E nessas palavras de Jesus, alguns entendem que Jesus de fato estava sendo abandonado por Deus, mas essa era a percepção do Jesus humano, com respeito às coisas do mundo espiritual. E Jesus dizendo isso que está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste, assim como outras palavras que ele diz na cruz, ele estava repetindo o Salmo 22, está escrito literalmente no Salmo 22 isso, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus está dizendo isso porque sobre o teu Senhor naquele momento, não estava só a vida dele, irmãos, estava o pecado de cada um de vocês aqui. Algum de vocês aqui teria hoje a capacidade de carregar o seu próprio pecado e o meu, só o seu e o meu. Algum de vocês tem coragem de falar, pastor, passa os seus pecados para mim, eu quero carregar. Só que Jesus estava tomando sobre si o pecado de todos, de cada um desses que vem sendo salvos ao longo dos tempos, irmãos. O pecado de todos nós estava sobre o nosso Senhor. Meu Deus, eu fico imaginando Isaías dizendo, olha, vocês estão sendo separados do Senhor e do vosso Deus por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre vós e o Senhor, o vosso Deus. Imagina aquele que nunca viu pecado e corrupção, santo, sempre santo, perfeito em tudo o que fazia, naquele momento com aquela carga pecaminosa de todos nós, carregando sobre si as nossas enfermidades. E não estou falando de doença física, eu estou falando do nosso pecado, que é a pior enfermidade que pode haver na humanidade. Estava sobre ele o pecado de todos nós. Se o meu pecado me afasta de Deus, imagina o pecado de toda a humanidade junto sobre ele. Como ele poderia se sentir naquele momento? Separado de Deus, mas não porque Deus o houvesse abandonado, mas porque essa é a sensação e a percepção de cada humano que está carregando o fardo do pecado, e foi assim que Jesus se sentiu naquele momento. Mas Jesus não termina falando isso, até porque quando Jesus faz o que faz naquela cruz, ele faz porque Jesus está bebendo sozinho o cálice da ira de Deus. O cálice que nós beberíamos, hoje nós bebemos o cálice da comunhão, irmãos. Mas Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, por causa do pecado de cada um de nós. Sabe por que no dia do juízo você estará diante de Deus e ouvirá de Deus que você é justo? Porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, que era para cada um de vocês beber. Por isso você agora vai chegar diante de Deus e ouvir, vinde bendito de meu Pai. Por isso. E quando Jesus toma o destino de toda a humanidade, ele sofre para livrar-nos do sofrimento que era nosso. Ele sofre para que nós não tivéssemos que sofrer. E aí nós vemos Deus, que é uma coisa difícil, irmãos. Deus desamparando aparentemente o seu Filho na cruz, para que cada um de vocês não estivesse mais desamparados. Isso é terrível. Talvez algum de vocês fale, mas que pai é esse que abandona o seu filho? Deus pôde fazer isso com o seu filho, porque ele sabia que o seu filho não ficaria preso na morte, mas o filho dele precisaria passar por tudo que passou, para que você não fosse desamparado por Deus. E nós chegamos na quinta palavra de Jesus na cruz, João capítulo 19, versículo 28.
João capítulo 19, versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Ele sabia que o que ele tinha que fazer já foi feito, então ele cumpre mais uma das profecias: eu tenho sede. Todo o corpo de Jesus está em sofrimento, agonia. Depois de tanto sofrer, está ali com sede, está com seu corpo machucado, mas a sua mente ainda está sã o suficiente para se lembrar da palavra do próprio Pai e cumpri-la cabalmente até o fim. Mesmo em sofrimento, Jesus cumpria a palavra do seu Pai. Pergunto a cada um de vocês que estão aqui: quando você está passando no seu dia de angústia e tribulação, você continua cumprindo a palavra de Deus? Ou por causa da sua angústia, por causa da sua tentação, por causa do seu sofrimento, você abandona a palavra de Deus, desobedece a palavra de Deus e se justifica dizendo: mas também no meio do sofrimento, como eu poderia ser fiel a Deus? Irmão, quero te dizer, se você não for fiel a Deus no seu sofrimento, você não será fiel a Deus em momento nenhum. Jesus foi fiel à palavra que o Pai tinha dito em cada uma das circunstâncias, até o último instante. Jesus estava cumprindo tudo o que lhe cabia cumprir da palavra, mesmo em meio a tanto sofrimento. Mas o que eu achei muito interessante é que João mesmo é aquele que narra que quando Jesus está com a mulher samaritana junto ao poço, fala para ela assim: olha, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria água, e aí eu te daria uma água. E não é uma água qualquer, é uma água viva, que se você tomar, você nunca mais terá sede, e do seu interior inclusive fluirão rios de água viva. Esse que diz ter uma água que sacia a sede para sempre, está pendurado na cruz com sede. Jesus precisou passar por isso, para que você nunca mais precisasse passar por isso. É porque Jesus teve sede que você nunca mais precisa ter sede das coisas de Deus. É porque Jesus sofreu no seu corpo que você não precisa sofrer espiritualmente, inclusive. É porque Jesus sofreu que você não precisa sofrer o que ele sofreu. Jesus levou sobre si todos os seus sofrimentos. Mas temos mais uma sexta palavra, João 19, versículo 30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito, e a palavra de Jesus aqui é: está consumado. Tetelestai. É a palavra que está na língua grega. Essa palavra tem 3 significados, e o significado delas nos ajudam a entender por que Jesus as disse, e o que Jesus estava querendo dizer quando disse está consumado. Então o primeiro significado é de um filho que está cumprindo a sua obrigação com o pai. O pai dá uma ordem para o filho. Quando o filho cumpre aquilo que o pai mandou fazer, o filho volta para o pai e diz: papai, tetelestai, eu fiz o que o Senhor mandou. E foi justamente o que Jesus fez, porque o que Jesus fez foi justamente o que o pai tinha mandado ele fazer. Ele disse que não estava fazendo nada por si, ele estava fazendo tudo em obediência ao pai. Jesus fez o que fez, sofreu o que sofreu, tudo por obediência ao pai. Deixa eu te perguntar, irmão, será que hoje você pode olhar e falar: papai, tetelestai, eu tenho feito tudo o que o Senhor me pede para fazer, eu tenho cumprido com tudo o que o Senhor tem me dado responsabilidade, eu tenho vivido a vida que o Senhor tem me determinado a viver, eu tenho sido fiel às suas ordens, ó Pai? Eu acho que você não pode, como eu também não posso. Mas Jesus pôde, ele disse: está consumado, está feito, Pai. Eu estou cumprindo todas as coisas que o Senhor quis que fossem cumpridas. E mais o segundo significado, quando alguém tinha uma dívida bancária, e esse alguém quitava a sua dívida bancária, a palavra que era usada para falar está quitado, está completo, está pago, está liquidado, era tetelestai também. Quando Jesus morre na cruz, a dívida que não era bancária, a dívida que nós tínhamos com Deus, Paulo trata isso na carta dele aos Colossenses,
A dívida espiritual que tínhamos contraído, não contra o diabo, não contra o mundo, mas contra o próprio Deus, porque estávamos desobedecendo às suas leis. A dívida que havia contra nós nas ordenanças espirituais foi anulada, riscada e cravada na cruz. Jesus liquidou toda a dívida espiritual que tínhamos com o Pai. Aleluia. Não há dívida alguma. Em terceiro lugar, a terceira maneira que se usava essa palavra, quando alguém quitava o pagamento de uma propriedade. Então comprava uma terra, comprava uma casa. Quando alguém terminava, pagava aquela última parcela, ou pagava o último montante da dívida, no documento de comprovação de pagamento vinha escrito, tetelestai. Está também pago. A propriedade agora é sua, você tem posse daquilo que lhe foi dado, ou que você comprou. O que Jesus está fazendo é pagando o preço por aquilo que nos foi dado. Tudo que você recebe de Deus, Jesus pagou um alto preço. Tudo. As bênçãos familiares, a riqueza espiritual, a vida eterna e tantas outras coisas que Deus faz por você e fez por você. Tudo isso foi pago com o sangue de Jesus. Não foi por você. Você não recebe nada porque você é bonzinho. Você recebe porque Jesus quitou tudo e foi pago na cruz. Tetelestai. Quando Jesus diz tetelestai, Ele está dando um atestado de vitória. A cruz não foi a derrota do nosso Senhor. A cruz foi aquele momento onde Ele venceu. Para alguns, a morte de Jesus foi o fim, uma derrota. Como é a morte de cada herói. Então, um revolucionário de uma nação, um imperador ou alguém que morre é a derrota daquela nação. Mas a morte do nosso Senhor não foi a derrota dele nem do seu povo, porque a morte dele era algo necessário e cumpria-lhe também pagar, morrendo por cada um de nós. A morte, o inferno, o diabo, o mundo e cada um de seus opositores, tudo foi vencido porque Jesus cumpriu todas as coisas cabalmente. Aleluia. E a última palavra, Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. É uma palavra de rendição que ele faz ao Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte, irmãos, para nenhum de nós cristãos, é um ponto final. É o fim de uma fase. Para você que é mais moderno, é o fim da primeira temporada da morte. Para você que assiste Netflix, você sabe do que eu estou falando. Quem morreu aqui acabou só a primeira temporada, irmãos. Tem mais temporada para frente. Isso foi garantido por Jesus quando Ele faz o que faz, entregando o Espírito dele a Deus. E é maravilhoso que todos nós não temos poder sobre a nossa vida, e Jesus tinha, porque Ele não foi tomado pela morte. Ele entregou o seu Espírito ao Pai, e naquele momento Ele morre. E é mais maravilhoso ainda que em entregar o Espírito ao Pai, Jesus sabia do que aconteceria depois. E diz a palavra de Deus, que Jesus não foi tragado pela morte. O seu corpo, sequer o seu corpo, ficou envolto na morte. O salmista já estava prevendo isso lá atrás, que assim seria, a morte não poderia detê-lo. E o meu Senhor, o teu Senhor, entregou a sua vida ao Pai, e indo para a morte, venceu aquela que tinha poder sobre todos nós. E agora que Jesus venceu a morte, ressuscitando, cada um de nós agora também temos a esperança da ressurreição. Aleluia. O teu Senhor é maravilhoso. Não há motivos para você abandoná-lo em momento nenhum. Do começo ao fim, fiel ao Pai. Nas suas últimas palavras, começa pedindo perdão. Nas suas últimas palavras, entrega o Espírito ao Pai, sabendo que tudo que Ele havia feito estava pronto e completo. Talvez algum de vocês aqui chegou aqui pensando: por que eu deveria continuar servindo a Deus? Bem, só com essas 7 palavras de Jesus eu espero ter te dado grandes razões para você continuar servindo a esse Jesus. Se Ele pôde só com essas palavras fazer tudo o que fez,
Imagina quantas outras coisas esse teu Senhor não faz, já não tem feito pela sua vida. Então eu quero encorajar cada um de vocês, fica firme e fiel com Jesus Cristo. Abraça a cruz de Cristo com alegria, porque ela não é um instrumento de tortura, foi para alguns, mas para nós é a vitória. A cruz do Calvário é uma desgraça para muitos, mas para nós é uma vitória, porque ali o nosso Senhor garantiu a nossa salvação. Que você se anime e se alegre na fé que você tem em Jesus Cristo, e não se permita esmorecer. Quando você estiver fraco, quando você estiver com sofrimento, lembre-se do que o teu Senhor sofreu na cruz do Calvário, e anime-se com isso, porque Ele também disse a cada um de nós: não tema. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vencem em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, fiquem firmes em Jesus Cristo. O que Ele fez é suficiente para cada um de nós. A cruz dele é a coisa mais maravilhosa que houve até então entre os homens. Para alguns era para ser só um instrumento de tortura, mas para nós é motivo de alegria e de glória. E melhor ainda, Ele não ficou derrotado pela morte, Ele ressuscitou, e é isso que celebramos na nossa Páscoa. Amém? Amém. Glória a Deus.